Programa Educação, com o professor Alexandre Valim Machado. Olá, você está comigo no programa Educação, fechando o ano de 2022, última semana. E trouxemos um convidado especial, um batalhador na área de educação, entre outras. E vamos conhecer um pouquinho dele, Thiago Hoffman. Thiago, seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Alexandre. Um prazer estar aqui no programa Educação aqui no Simpro, né? E uma alegria conversar com a sua audiência aqui. Thiago, a gente já te conhece, sabe da sua luta, não só na área de educação, mas em todas as outras áreas. Mas fala para a lente da verdade ali, quem é Thiago Hoffman? Thiago é um jovem que saiu lá de Guarapari, né, do bairro Itapebuçu, da Rua da Marinha, um bairro simples da cidade, né? E filho de um mecânico de automóveis, de uma dona de casa, e que são pessoas simples, mas que apostaram no poder de transformação social da educação e sempre estimularam que eu e meu irmão tínhamos que estudar, e o meu pai fez muito, e a minha mãe também, muito esforço para que eu pudesse estudar, e eu tive a oportunidade de estudar graças a esse esforço, a esse empenho do meu pai e da minha mãe, né? Me formei em economia, depois fiz mestrado também em economia na Universidade Federal e me tornei professor desde então. Sou professor universitário já há quase 20 anos e em paralelo com a minha vida de professor também desenvolvi uma carreira na gestão pública. Passei pelo primeiro governo do governador Renato Casagrande, fui secretário de governo, fui chefe da Casa Civil. Na atual gestão do governador Casagrande eu fui novamente secretário de governo e secretário de Inovação e Desenvolvimento. E neste ano, está se encerrando, em 2022, me candidatei a deputado estadual, venci a eleição e, se Deus quiser, a partir de fevereiro do ano que vem, estaremos lá na Assembleia cumprindo um papel importante da defesa intransigente da importância da educação, da valorização dos profissionais da educação e da importância da educação em todos os níveis, tanto a educação pública quanto a educação privada, para que nós possamos desenvolver a nossa sociedade. Essa experiência no executivo, o que você acredita que ela possa te auxiliar no legislativo? Olha, em primeiro lugar, pelo conhecimento da máquina, né, Alexandre? Eu passei praticamente 10 anos como secretário de Estado, então eu conheço a máquina do governo do Estado. Os projetos vão ser coerentes, né? Porque Exatamente, né? Eu sei o que pode e o que não pode. Como chefe da Casa Civil, também atuei na interlocução com a Assembleia Legislativa. Então conheço a Assembleia, então eu chego carregando uma experiência que me permite dizer, né, no linguajar do futebol, que eu gosto muito, que eu não vou precisar aquecer, eu já entro jogando porque conheço o ambiente institucional do Espírito Santo, conheço as instituições, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, né, conheço o Executivo muito bem e conheço muito bem a Assembleia. E sei, e a campanha só reforçou isso muito bem, as necessidades e carências desse Estado. Esse Estado, na campanha, eu rodei cerca de 65 municípios. Então, conheci muito bem a realidade do Estado, sei muito do que precisa ser feito para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, para a gente reduzir desigualdade social, para a gente fazer projetos que sejam transformadores para a vida das pessoas. Então, eu acho que essa experiência que eu acumulei ao longo desse tempo no Executivo vai me permitir ter uma interlocução muito boa com as instituições e ter projetos que colaborem para que o Estado possa continuar o que vem acontecendo nos últimos 20 anos, que é trilhando um caminho de desenvolvimento. Tiago, na área de educação, o que a gente pode esperar em 2023 aqui no Espírito Santo, no Brasil, e o que você pode contribuir, não somente com a educação do setor público, mas do setor privado? Eu sei que é meio complexo, mais do setor privado, mas o que você vê? Que olhar você tem sobre isso? Eu acho que cada vez mais, Alexandre, os poderes constituídos, tanto União, quanto Estado, quanto município, vão se conscientizando da importância do investimento em educação. Então, se você for olhar só pelo governo do Estado, que eu posso falar com mais propriedade, no atual mandato do governador Renato Casagrande, nós abrimos 100 escolas de tempo integral. Então, esse é um investimento gigantesco, né? Nós estamos ampliando a nossa rede de escolas técnicas de 2
para 7 escolas técnicas, né? E aí fui eu que cuidei lá, porque a educação profissional do Estado não é cuidada pela SEDU, que é a Secretaria de Educação. A educação profissional é cuidada pela Secretaria que eu coordenei até o final de março deste ano. Nós criamos o Bolsa Técnica, porque nós não enxergamos a iniciativa privada como adversário ou como inimigo. Então nós criamos o Bolsa Técnica, porque nós sabemos que a nossa rede de escolas técnicas próprias ainda é pequena, né? E nós temos uma rede de escolas técnicas privadas muito boa. Então estamos contratando esse ano 1.450 vagas de estudo, né, de bolsas de estudo para alunos oriundos da escola pública. Criamos a Universidade Estadual, que ela é uma universidade super flexível, comprando cursos hoje da UFES e do IFES, mas daqui a pouco ela pode comprar também das instituições privadas de ensino. Ampliamos a nossa bolsa, que é a Bolsa de Ensino Superior, que é o Estado comprando vagas na iniciativa privada para ensino superior. Saímos de 1.000 bolsas para 1.300 bolsas por ano. Então nós estamos fazendo um investimento maciço em educação. Desde 2019, quando nós reassumimos o governador Renato Casagrande colocou no primeiro planejamento estratégico que nós fizemos do mandato como um dos pilares da atual gestão a educação. Infelizmente, a pandemia acabou fazendo com que nós precisássemos lançar um olhar mais focado de todo o governo em torno da pandemia, né? E isso não travou nada, mas acabou atrasando um pouco alguns projetos importantes na área de educação. Mas eu não tenho a menor dúvida que o governador Casagrande continuará no seu próximo mandato com essa visão de ter a educação como um dos seus pilares, né? E essa educação, nós não fazemos, Alexandre, a distinção entre a educação pública e privada. Nós queremos uma escola pública de muita qualidade para que o aluno pobre, né, o aluno vindo de uma condição social inferior, ele tenha as mesmas oportunidades que um aluno rico, mas nós queremos as parcerias com a iniciativa privada, porque é assim que funciona. Nós temos essas parcerias com a saúde, nós compramos vagas em hospitais privados do Estado, e nós também queremos essa parceria com as instituições privadas de ensino, porque elas têm uma grande contribuição a dar nessa relação de parceria com o Estado, para que nós possamos ampliar o nível da educação das pessoas do Estado e, consequentemente, gerar mais oportunidades para o nosso povo. Tiago, nós vamos dar uma paradinha, mas já vai pensando aí que eu vou te perguntar o que você espera dessa relação Lula e Casagrande no próximo gestão. O programa Educação vai dar uma paradinha e volta já já. Conheça o Clube de Vantagens do Simpro: saúde, educação, farmácias, moda e beleza, restaurantes, recreação e serviços. Acesse www.simpro-es.org.br. Acesse e confira. São muitas opções de descontos à sua disposição. Clube de Vantagens, com a conquista do seu sindicato. Estamos de volta com o programa Educação, entrevistando o nosso amigo, professor, um grande articulador não só da educação, mas de um contexto geral aqui no estado do Espírito Santo. No bloco anterior eu falei para você ir refletindo aí sobre o que você espera dessa articulação, dessa interação do governo federal e do nosso governador. Olha, Alexandre, primeiro que eu acho que a vitória do Lula traz a política, né, fazendo uma analogia, traz o Rio de volta para o seu leito, né, da política. Então o Lula traz a política de volta para o leito da política. Que o leito da política é o quê, né? Quando a gente pensa em política, a gente pensa em diálogo, a gente pensa em capacidade de interlocução, independente das posições políticas e ideológicas que eu possa possuir. Eu não preciso pensar igual o presidente Lula para ter com ele uma capacidade de dialogar, para ter com ele uma capacidade de discutir, né? E na atual gestão nacional nós encontramos muitas dificuldades de dialogar. Então, a primeira coisa é que eu acho que essa vitória do presidente Lula traz de novo, ressurge de novo a capacidade do governo federal de dialogar com os estados e com os municípios, sem que seja para pressionar através da imprensa, como o presidente Bolsonaro cansou de fazer, de colocar a culpa nos governadores pela pandemia, né? Vai trazer de volta uma capacidade de articulação nacional muito forte. E em especial com o Espírito Santo, o PSB, que é o partido do governador e também é o meu partido, fez parte
da coligação que elegeu o presidente Lula, inclusive indicando o vice-presidente Alckmin. O PSB vai fazer parte do governo com alguns ministérios, como já teve a indicação do ministro Flávio Dino para a Justiça. Então eu não tenho a menor dúvida que nós teremos uma afinidade muito grande, né, de debates e de discussões que favorecerão o Espírito Santo, que nós vamos ter sim. Não que nós não tivéssemos capacidade de dialogar com o presidente Bolsonaro, tínhamos e dialogamos com o governo do presidente Bolsonaro, mas eu não tenho dúvidas que com o governo do presidente Lula nós temos muito mais capacidade de dialogar, de levar ao presidente e aos seus ministros todas as dificuldades que nós tivemos aqui e de termos a sensibilidade do governo federal com esses problemas para ajudar. Nenhum estado é uma ilha. O Espírito Santo, por melhor que esteja indo, e o estado vai muito bem, a gente vai ter, nunca vai ter o Espírito Santo como uma ilha de desenvolvimento se o Brasil não for bem. Então a gente tem que torcer para o Brasil ir bem, tem que torcer para o presidente Lula fazer um grande governo, e eu acredito que o presidente Lula vai ter a capacidade de fazer um grande governo, e isso vai ser bom para o desenvolvimento do Espírito Santo. Nós temos obras federais aqui importantes, nós temos escolas técnicas federais aqui importantes, nós temos a Universidade Federal aqui, então é fundamental que nós tenhamos essa capacidade de interlocução, e eu tenho certeza que nós a teremos. A sua pasta, entre outras coisas, falava sobre tecnologia e inovação. Esses dois fatores são importantes na educação. Em que é, na sua visão? Eu não vejo a educação caminhando se não for ao lado da ciência, tecnologia e inovação. A educação para o futuro é uma educação que lança um olhar sobre a ciência, tecnologia e inovação. Então, quando a gente junta esses assuntos com o assunto da educação profissional e com o assunto do desenvolvimento econômico, a gente tem um ganho de sinergia muito forte. Então, por exemplo, se você for a uma escola técnica estadual, e eu até recomendo que as pessoas conheçam as escolas técnicas estaduais. Nós temos hoje em funcionamento já 2 e estamos ampliando para mais 7. As 2 que estão em funcionamento é uma em Fundão, a Talmo Luiz, e aqui em Vila Velha, que é a Vasco Coutinho. E são escolas que focam em 2 coisas muito importantes para além do ensino da profissão. Porque uma escola técnica ela vai ensinar uma profissão para alguém. Mas para além do simples ensino das técnicas daquela profissão, as nossas escolas técnicas focam muito e têm uma boa carga horária para o empreendedorismo. A gente foca na questão do empreendedorismo, né, para que as pessoas entendam esse momento que nós caminhamos numa sociedade onde o trabalho está se modificando e a capacidade empreendedora é fundamental. E também nós focamos muito na ciência, tecnologia e inovação. Então são comuns as feiras, as composições entre cursos para que a gente trabalhe ciência, tecnologia e inovação e trabalhe muito também o empreendedorismo. Então eu acho que educação cada dia mais se faz em parceria com ciência, tecnologia e inovação. Tiago, a convenção do setor privado aqui do Espírito Santo, ela é referência, digamos assim, na área de educação no Brasil. Mas a gente precisa muito de pessoas como você, que tem, além da vivência, tem esse desejo de transformar e sabe que a transformação vem pela educação. A gente espera que... Existem algumas limitações, porque algumas coisas nós precisamos do governo federal, mas a gente espera que você seja o nosso interlocutor. Que eu vou te dar um exemplo, por exemplo, que às vezes eu reclamo muito ao longo dos anos. Hoje, algum professor para fazer um mestrado, doutorado da iniciativa privada é quase impossível. Do setor público, não. Algumas prefeituras, estados, às vezes dá uma licença, mas o setor privado, ou ele deixa de trabalhar e ele não tem como se alimentar, né? É quase que impossível. Mas que pense, um exemplo, um mestrado, doutorado, às vezes final de semana, né? E também que você possa auxiliar, né? Dar um direcionamento. Às vezes a gente tem um curso de qualificação dos professores da privada e você pode contar com o nosso apoio também. Os cursos que você precisar, né? Eu sei que você está no legislativo, mas tem uma interlocução muito grande, você pode contar com o apoio do Simples. Obrigado, e colocar também o meu mandato à disposição. Estarei na Assembleia Legislativa como um representante da educação em todos os níveis, né? E um representante do Simpro também, por que não dizer. Então, meu mandato estará à disposição para discutir os projetos. Quando nós criamos a Universidade Estadual, um dos focos em cursos de pós-graduação era exatamente a qualificação para os professores, e nós estamos abrindo turmas específicas
nessa pós-graduação para professores. Se ainda não alcançamos os professores da rede privada, com certeza eu trabalharei para que a gente possa alcançar também os professores da iniciativa privada. E aí, como esses cursos, na sua ampla maioria, são semipresenciais, né, com a maior carga horária à distância, isso permite que o professor da iniciativa privada possa cumprir a sua carga horária como professor e também aos fins de semana, à noite ou de manhã, enfim, no horário que ele não estiver dentro da sala de aula, que ele possa fazer o curso dele. Então, dizer a vocês, professores, que meu mandato estará à disposição da educação, dizer que vocês têm uma porta aberta na Assembleia Legislativa para levar as reivindicações, levar os problemas, levar as propostas de solução para esses problemas. Eu estarei lá de portas abertas e desejar que nós tenhamos um grande ano em 2023, um Feliz Natal a todas as famílias, um próspero ano novo e que nós possamos cada dia mais valorizar a nossa categoria, a categoria dos professores, com remuneração e também com reconhecimento daquilo que a gente faz. Se nós temos hoje um astronauta, se nós temos hoje um economista, se nós temos hoje todos os profissionais do mercado, é porque tem um professor que permitiu que essas profissões existissem. Então, todo o meu reconhecimento, todo o meu abraço, todo o meu carinho, todo o meu trabalho e lealdade à categoria dos professores. Muito obrigado. Tiago, primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação. O programa Educação está de portas abertas para você. Se quiser vir outras vezes conversar, falar dos projetos. O Simpro, na pessoa do presidente Juliano Babés, também está à sua disposição, pode contar com a gente. Gostaria de falar para você, professor e professora, foi um privilégio estar com você em 2022. Que Deus te abençoe imensamente. Que 2023 Deus coloque pessoas como o nosso deputado aqui e tantos outros deputados estaduais, federais, para lutar pela nossa bandeira da educação, tanto do setor público quanto do setor privado. Esse programa foi importante, esse programa teve um peso grande porque você estava junto com a gente. Um feliz 2023 para todo mundo. Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado.